A evolução dos efeitos especiais nos anos 80. De Robocop a Abyss. Você se lembra da primeira vez que viu o Robocop andando pelas ruas? Ou o Predador se camuflando na selva? Aqueles momentos nos deixaram de boca aberta, não é mesmo? Mas você já parou para pensar como eles fizeram tudo aquilo? Se você é um fã de carteirinha da década de ouro do cinema e adora desvendar os segredos por trás das telas, já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Porque hoje vamos viajar no tempo para desvendar a magia por trás dos efeitos especiais que definiram os anos 80 e pavimentaram o caminho para o cinema moderno, indo de Robocop até o revolucionário O Segredo do Abismo. O cenário dos anos 80. Inovação e criatividade. Os anos 80 foram uma década de ouro para a cultura pop, e o cinema, claro, estava na vanguarda. Mas, diferente de hoje, onde o CGI dominou, os mestres dos efeitos especiais daquela época eram verdadeiros artesãos. Eles usavam maquetes em miniatura, animatrônicos elaborados, stop motion e muita, mas muita criatividade. Curiosidade. Era uma época onde a imaginação tinha que se materializar de formas mais táteis, e isso nos dava um realismo palpável que, às vezes, o CGI ainda luta para alcançar. Robocop, 1987. O Homem e a Máquina Artesanal. Vamos começar com um clássico que marcou uma geração, Robocop de 1987. Lançado no meio da década, este filme de Paul Verhoeven não era apenas uma crítica social afiada, mas um show de efeitos práticos que te faziam acreditar que um ciborgue patrulhava Detroit. Curiosidade. 1. A armadura do Robocop, por exemplo, era uma obra-prima. Pesada e restritiva, dava a Peter Weller uma rigidez que complementava perfeitamente o personagem. Mas você sabia que essa armadura era tão apertada que o ator perdia quase 2 kg de líquido por dia filmando? Curiosidade 2. As cenas de desmembramento e a transformação de Murphy em Robocop foram feitas com próteses e animatrônicos incrivelmente detalhados, misturando terror e ficção científica de um jeito que só os anos 80 sabiam fazer. Impacto cultural. Robocop provou que, mesmo com um orçamento limitado para os padrões de Hollywood, a criatividade e a engenharia podiam criar um personagem e um universo visualmente impactantes que ecoariam por décadas. O Predador, 1987, e Aliens, 1986, a Revolução das Criaturas. Em 1986 e 1987, a criatividade com criaturas atingiu novos patamares. Em Aliens, o Resgate, de James Cameron, Stan Winston elevou o xenomorfo a um novo nível, criando uma rainha alien gigantesca e a icônica Power Loader. Foi um espetáculo de animatrônicos e bonecos em tamanho real que fez o público prender a respiração. Curiosidade 1. A rainha alien era tão complexa que exigia mais de uma dúzia de operadores para fazê-la funcionar. E a Power Loader, que parecia um robô gigante, era, na verdade, uma fantasia mecânica onde Sigourney Weaver se encaixava perfeitamente. E no ano seguinte, o mesmo gênio, Stan Winston, nos trouxe o monstro perfeito em O Predador. A criatura invisível que se camuflava na selva era, na verdade, um desafio imenso. Curiosidade 2. Você sabia que a primeira versão do Predador, interpretada por Jean-Claude Van Damme, era tão ridícula que teve que ser totalmente redesenhada? Winston e Cameron, numa viagem de avião, rabiscaram a ideia do Predador que conhecemos hoje, e o resto é história. Impacto cultural. Esses filmes estabeleceram um novo padrão para monstros e criaturas no cinema, mostrando que o realismo e o terror podiam andar de mãos dadas sem a necessidade de grandes orçamentos digitais. Os Segredos do Abismo, 1989. O alvorecer do CGI. Mas foi no final da década, em 1989, que um filme de James Cameron deu um salto gigantesco, quebrando barreiras e apontando para o futuro. Estamos falando de O Segredo do Abismo. Curiosidade 1. Embora o filme fosse predominantemente prático,
Com modelos em escala e tanques de água gigantes, ele introduziu algo que mudaria o cinema para sempre: o CGI, Computer Generated Imagery, para uma criatura orgânica. Curiosidade 2. O famoso pseudopode de água, aquela coluna d'água maleável que interagia com os personagens, foi uma das primeiras criaturas totalmente geradas por computador a ter um papel central e emocional em um filme. Levou meses de trabalho da Industrial Light and Magic, ILM, para criar apenas 75 segundos de filmagem. Impacto cultural. Essa pequena criatura de água não só assombrou os sonhos de muitos espectadores, mas abriu as portas para o que o CGI se tornaria. Sem O Segredo do Abismo, talvez não teríamos o T-1000, O Exterminador do Futuro 2 ou os dinossauros de Jurassic Park da forma como os conhecemos. Então, de armaduras pesadas e criaturas assustadoras a um pseudopode de água que parecia vivo, os efeitos especiais dos anos 80 foram uma era de ouro de criatividade, engenharia e um desejo incansável de empurrar os limites do que era possível na tela grande. Eles nos mostraram que a magia do cinema não reside apenas nas histórias, mas na capacidade de nos fazer acreditar no impossível. Mesmo que para isso fosse preciso molhar um ator em um tanque por horas, ou fazer uma armadura de borracha parecer real. Qual desses filmes marcou mais a sua infância ou adolescência? Conta pra gente nos comentários. E se você gostou dessa viagem nostálgica, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos mergulhos no universo do cinema e da cultura pop. Até a próxima!